Qual é o maior pecado que um ser humano pode cometer? Pois bem, existem algumas referências no Alcorão. No capítulo 10, Yunus, verso de número 31, nessa passagem Deus se refere aos pagãos, que são os povos que adoram mais de um Deus ou adoram Deus Todo-Poderoso juntamente com outros que eles atribuem como parceiros. E o verso diz o seguinte: diga a eles, os pagãos, quem providencia sustento para você que vem do céu ou da terra? Quem controla a audição e a visão? Quem gera os vivos dos mortos e os mortos dos vivos? Quem governa todas as coisas? Eles certamente irão dizer, Deus. Então diga, por que você não presta atenção nele? Essa é a mensagem que Deus entregou aos pagãos. E essas pessoas acreditam em Deus, chamam ele por bons nomes, porém, o erro deles é grave, porque eles adoram outras coisas junto com Deus. Um outro exemplo similar está na passagem do capítulo 43, Zukhruf, verso de número 87, que diz o seguinte: se você perguntar a eles, que são os pagãos, quem os criou, certamente eles vão dizer, Deus. Então, por que eles são tão iludidos e deixaram de adorar apenas a Deus que os criou? Esse tipo de pecado no Islã é conhecido como shirk, que é o maior pecado de todos. A palavra shirk significa associar parceiros, e no Islã significa associar parceiros com Deus Todo-Poderoso. Esse, indiscutivelmente, é o maior pecado de todos, do qual, de maneira nenhuma, podemos morrer com ele. E está escrito no capítulo 4, Al-Nisa, verso número 48, que diz o seguinte: o Deus Todo-Poderoso não perdoa aqueles que colocam parceiros junto com ele. O Altíssimo perdoa as faltas menores de quem ele quiser, mas os que associam parceiros com Deus estão cometendo um pecado gravíssimo. E a mesma mensagem é repetida no capítulo 4, Nisa, verso 116. Que diz o seguinte: certamente o Senhor não perdoa aqueles que associam parceiros com ele, mas perdoa os pecados menores que esse, aos quais ele desejar. A pessoa que associa parceiros com Deus, sem dúvida caiu num erro profundo. Então, de acordo com o Alcorão, o pecado que Deus nunca irá perdoar é shirk. Não em vida. Em vida ele perdoa, mas após a morte, não existe perdão para aqueles que associaram parceiros junto a Deus. Por isso, a melhor mensagem que podemos transmitir a outro ser humano é sobre a unidade de Deus, para que essa pessoa adore somente a um Deus e ninguém mais, e não associe parceiros com ele. E Deus diz no capítulo 5, Maida, verso de número 72, certamente, descrentes são aqueles que dizem que Deus é o Messias, filho de Maria. Porém, o Messias, Jesus, falou dessa maneira: filhos de Israel, adorem a Deus, meu Senhor e teu Senhor. Qualquer um de vocês que associar parceiros com Deus será proibido por Deus de entrar no paraíso. O seu refúgio será o fogo. Essas pessoas não receberão a ajuda de ninguém na vida eterna. Bom, essa passagem reporta aquilo que Jesus disse aos filhos de Israel, de maneira bem clara: que qualquer pessoa que associar parceiros com Deus será proibido de entrar no reino dos céus, e que essas pessoas habitarão o fogo sem a ajuda de ninguém na vida eterna. E por essa razão, somente por essa razão, eu comecei a conversar com vocês hoje à noite cotando o seguinte verso do Alcorão, do capítulo 3, Imran, verso de número 64, que diz às pessoas do livro, referenciando aqui em especial os judeus e os cristãos, para que sejamos um povo unido no que temos em comum. E o maior ponto em que temos em comum é adorar apenas a Deus e ninguém mais. Porque apenas acreditar em um Deus não é suficiente. Além disso, você precisa adorar a Ele, somente a Ele e ninguém mais. E dessa maneira sejamos capazes de adorar apenas a Deus e ninguém mais. E Deus também menciona no Alcorão, capítulo 12, Yusuf, verso de número 106, que diz que a maioria das pessoas que adoram a Deus associam parceiros junto com Ele. O que de maneira clara diz que a maioria das pessoas que adoram a Deus, infelizmente, associam parceiros junto com Ele na adoração. E o Alcorão diz que o correto é adorar somente a Deus e não associar ninguém junto a Ele. E Deus diz no capítulo 31, Luqman, verso de número 27, se todas as árvores do mundo fossem canetas, e os oceanos somados com mais 7 oceanos fossem tinta,
Ainda assim, as palavras de Deus não se esgotariam. Deus é o Todo-Poderoso, que possui sabedoria infinita. E eu gostaria de encerrar com uma passagem do Alcorão, capítulo 22, Hajj, verso número 73, onde o Deus Todo-Poderoso diz o seguinte: a vocês, seres humanos, aqui está uma ilustração, então escute de maneira cuidadosa. Aqueles que vocês chamam junto com Deus não poderiam, mesmo que combinassem todas as suas forças, criar uma mosca. E se essa mosca levar algo deles, eles não seriam capazes de reaver isso. Como são fracos os que suplicam, como são fracos aqueles para quem eles apelam.